boa tarde a todos e todas vocês. É um grande prazer estarmos aqui nessa tarde maravilhosa de Brasília, reunidos para que a gente possa compartilhar mais um momento nesse evento sobre a democracia antiga revisitada. A gente está, então, na última mesa redonda do dia, né? E a gente começa, então, com a nossa queridíssima professora Miriam Campolina Peixoto. Professora Miriam, né? Todos nós conhecemos demais, mas vamos lá às apresentações. Professora Miriam é professora associada da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e membro do grupo de pesquisa de filosofia antiga, também da mesma universidade. Hoje ela traz para nós as ilusões do tirano no Anônimo de Jámblico. Então, vamos começar com a professora. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Na pessoa do Gabriel, eu agradeço ao Eduardo, também ao Arcai, pela organização desse seminário, com um tema que nos é tão caro no momento atual. Eu falei que, ultimamente, mesmo quem não é democrata está defendendo a democracia, e mesmo quem era crítico da ciência está defendendo a ciência. Quando forças maiores se levantam, a gente precisa de, às vezes, mudar os nossos bordões. E eu queria agradecer muito também e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. É a primeira vez que eu falo sem máscara em 3 anos. Então, estou sentindo muito estranhamento. Talvez eu tenha que pô-la de volta, que eu estou até com dificuldade de dicção, de tanto que eu me habituei a falar com a máscara. E também dizer que eu estou muito feliz de estar participando do 19º Seminário Arcai. Eu participei de um dos primeiros, lá em São Bernardo, né? Há mais de não sei quantos anos, eu não vou precisar a data, senão eu posso criar constrangimentos. Mas, para nesse encontro de hoje, eu pensei muito, quando o Gabriel me convidou, sobre o que eu iria falar. Eu não consigo falar de outras coisas do que aquilo que está me tocando ao coração. E, nesse momento, é precisamente a tirania e a ilusão que o tirano alimenta e nutre, e que passa como rolo compressor por cima de todas as nossas melhores intenções e esperanças, que me fez escolher esse tema. Então, eu vou falar um pouquinho, muito brevemente, desse texto, porque eu estou constatando aqui na conversa com os colegas que é um texto pouco conhecido, embora ele tenha sido inserido pelo Hermann Diels no volume do Vorsokratiker. Ele ocupa a seção de número 89, mas ele é muito pouco estudado entre nós. Felizmente, aqui no Brasil, a gente... Vocês viram aí, né? Eu fiz questão, eu hesitei entre o super-homem, que é o Homem de Aço, Adamantinos Aner, e essa figura que me pareceu mais tirânica do que o nosso super-homem moderno, assim, na representação com a capa vermelha, tudo flutuante. E o texto do Anônimo de Jámblico, então, hoje em dia, isso facilita muito o acesso de quem se interessava por esse texto, porque ele foi muito bem traduzido por um colega da Universidade Federal Fluminense, Luiz Felipe Belintani Ribeiro. Eu coloco aqui para que vocês tenham uma imagem da capa do livro, onde ele traduziu, além do Anônimo de Jámblico, os discursos duplos, os de Só e Logoi, que também fazem parte. Aí são as 2 últimas sessões do volume do Diels Kranes. Bom, trata-se de um conjunto de 7 fragmentos, com extensões variadas entre eles, que ocupa uma parte longa do tratado do Jámblico, que se chama Protréptico. E é muito curioso que o Jámblico, nesse tratado, ele cita Platão, cita Arquita, cita os pitagóricos, e sempre dando os créditos das citações que ele faz. E essa situação, misteriosamente, ela não é referenciada por ele. E é muito interessante, porque, como eu espero aqui hoje mostrar para vocês, pelo menos por alto, é um texto que tem um discurso um pouco distinto daqueles que a gente está acostumado a ouvir no século V. A própria figura do Adamantinos Aner, que aparece também em Platão e tem outras referências, ela aqui se reveste de um caráter diferente.
ela serve para referir-se não ao homem virtuoso, mas exatamente ao homem vicioso, aquele que se crê invulnerável, inatingível, blindado, que nenhuma lei lhe atinge e que muda a lei ao sabor dos seus interesses, de modo a se manter no poder. Bom, então, eu penso que essas reflexões elas são muito significativas para um debate sobre a democracia, até porque elas se dão num contexto. Houve muita discussão com relação à datação desse texto, eu não vou entrar nessas discussões aqui, nem de autoria, nem de datação, mas eu compartilho a posição daqueles que acreditam ser, e que fazem a maioria entre os intérpretes, tratar-se de um texto do século V. Há umas 2 exceções atribuíram esse texto ao século IV pela presença de um vocabulário econômico, que eu acho que a gente não precisa de ir para o século IV para ter. A gente já encontra também outros autores do século V. Então, isso não é um argumento suficientemente eloquente, ao meu ver, para que a gente faça avançar esse texto na direção do século IV. Eu queria também mencionar eu não vou colocar aqui a foto, mas depois eu posso passar a bibliografia, um belíssimo ensaio, que é um comentário de um professor italiano chamado Ascanio Tiriati, em que ele examina o Anônimo de Jâmblico, acompanhado de discussão de fragmento por fragmento, ele traduz e comenta e discute, num grande prefácio, numa grande apresentação, o problema da transmissão desse texto, da datação, da identificação dos autores, né, nos diferentes momentos da transmissão, da discussão acerca desse texto, quais foram as posições com relação, uns diziam que era de pródico, por um tempo se achou que era de antifonte, até que foi encontrado o papiro de Oxirrinco, e aí se falou, não pode ser antifonte. Depois se pensou em Demócrito, enfim, até hoje isso permanece uma questão aberta. E, nesse ponto, eu concordo plenamente com a posição do Ascanio Tiriati. É uma questão que permanece aberta, aquela da identificação do autor. Bom, esse texto, então, foi identificado, que se tratava de um excerto dentro do Protréptico de Jâmblico, em 1889, pelo Blas. Né? E, daí para cá, iniciou-se toda uma história, então, em torno desse texto. Né? O que o texto do Anônimo... Eu vou me referir agora a esse texto como o texto do Anônimo, tá? Por uma questão de economia e de linguagem. Né? Então, o que esse texto nos oferece é um conjunto de proposições que contém as reflexões do seu autor, Anônimo, em torno das grandes questões que estiveram na ordem do dia no século V. Nota-se principalmente sua preocupação em compreender a natureza humana, suas aspirações e comportamentos, seja na esfera pública, seja naquela privada. Os fragmentos do Anônimo estabelecem um interessante diagnóstico da condição humana, por ele apresentada em sua vulnerabilidade, como passível de desvios e insuficiências, caracterizando-se essencialmente, ou melhor, caracterizando a natureza humana essencialmente pelo seu inacabamento. São contempladas questões de natureza psicológica, econômica, ética e política. E, como um desdobramento natural deste exame, ele procede a um exame da comunidade humana. Até porque, como veremos, ele diz que o homem não pode sobreviver sem a comunidade humana. Naturalmente, ele é impelido a viver em comunidade. E no âmbito desse desdobramento natural da sua reflexão sobre a natureza humana, ele vai, então, desenvolver uma reflexão sobre a comunidade humana, sobre a cidade, sobre a existência coletiva dos homens. E, nesse âmbito, é que ele faz uma contraposição muito interessante, que faz lembrar, em certas partes, a oposição que a gente poderia estabelecer, por exemplo, no mito das raças de Hesíodo, entre a Idade de Ouro e a Idade de Ferro, mas também em algumas palavras de um fragmento poético do Solon, que é o fragmento, se não me engano, de número 11, não, 4, aliás, dos fragmentos poéticos do Solon. O nosso recorte na abordagem desse texto, então, tem por objetivo compreender a natureza do tirano, evidenciando as condições psicológicas do indivíduo, o tirano, e as condições sociais da comunidade em que ele vive, que concorrem para o seu surgimento, para o estabelecimento e a manutenção do seu poder.
Quais seriam as afecções e motivações que determinam as escolhas e os comportamentos humanos que delineiam o perfil do tirano? Como caminho para responder a essa pergunta, não há como escapar ou como fugir à tentativa de compreender a própria concepção subjacente a esse texto de natureza humana. Porque, afinal de contas, o tirano, apesar dos pesares, é um ser humano. Então, o que leva um ser humano a se tornar um tirano? Para o anônimo, tem digamos assim, um par que é fundamental, né? Que é o par lei e justiça. Isso é repetido múltiplas vezes no texto, a lei e a justiça, a lei e a justiça, a lei e a justiça. Né? Então, vocês vão ver que eu também vou me deter um pouco nesse exame, porque é exatamente em virtude de uma atitude da cidade dos homens com relação à lei e à justiça que a cidade dá espaço ao surgimento do tirano. Então, para o anônimo, a lei e a justiça constituem os únicos meios efetivamente capazes de assegurar uma existência harmoniosa nos âmbitos privado e público, o que o leva a erigi-las em pilares da vida comum. E é nessa perspectiva que vemos emergir as noções de eunomia e anomia, como causas, respectivamente, de uma vida feliz para os indivíduos e para a cidade. E é precisamente no contexto de uma cidade em que prevalece a anomia que ele identifica as condições que concorrem para a emergência do tirano. Aqui vale uma pequena ressalva, que geralmente a gente está acostumado, a partir de Platão, sobretudo, a contrapor os regimes políticos, tirania, democracia, oligarquia. Né? E aqui no anônimo, essa discussão não passa necessariamente por uma contraposição ou por um exame dos diferentes regimes políticos. Embora ele mencione a monarquia e a tirania, não é esse o ponto. O que lhe interessa, talvez, seja mostrar, essa é a minha hipótese, que é mais importante que haja eunomia, em qualquer que seja o regime político, do que propriamente que seja aristocracia, oligarquia, democracia. E o único regime que ele, de fato, execra é a tirania, né? Porque ela é uma manifestação explícita, contrária àquilo que é o próprio fundamento de qualquer regime de vida. Então, ela é uma espécie de anti-regime, uma aberração. Bom, então, vou falar um pouquinho sobre a concepção do anônimo de natureza humana. A natureza humana se constitui, no texto do Anônimo de Jâmblico, no entrecruzamento de uma discussão, de uma disposição natural, que ele chama de finai, que é da ordem do acaso, tique, e que, portanto, não depende do nosso querer. Ou seja, todos nós temos algo que nos é inerente e que independe de nós. E de outras disposições que, estas, sim, dependem de nossa capacidade de nos desenvolvermos na direção de sua aquisição, o que implica, segundo o anônimo, em tornar-se um esforçado amante, um filópono, das coisas belas e boas. Ton kalon kayagaton. O processo pelo qual se aspira a alcançar o aprimoramento humano deve ter início na mais tenra idade, e não conhece termo enquanto se estiver vivo, o que revela que o inacabamento antes constatado acompanhará os homens ao longo de toda a sua existência. Nunca estaremos prontos. Esta ideia aparece nos fragmentos 1 e 2, né? Em expressões como: é preciso começar imediatamente, quando se é jovem, o mais cedo possível, né? Autica dei neon de arxastai, ou proiatata mantanonton, e de prosseguir de modo regular e não de modo episódico, aeikai me alote alos, perseverando por muito tempo, polin crono autóis sindiatelunta, e intensificando ao se aproximar de seu fim. Né? Então, tem todo um processo, uma compreensão da natureza humana como uma natureza dinâmica, que está sempre em processo de se constituir, e é preciso que esse empenho, portanto, seja contínuo até os últimos dias de nossas vidas. Em mais de uma ocasião, o autor reitera a necessidade de um empenho imediato e continuado em vista da aquisição das virtudes, das aretai,
que conformam uma vida e atribuem a essa vida o caráter de uma vida bem-sucedida. Como consequência, se gozará, segundo o anônimo, da glória, Cleos, e da fama, da doxa. E, o que é principal, porque isso vai reaparecer no contraponto da eunomia e da anomia, do regime anômico e eunômico, uma indubitável confiança. Pistel etai te ede anendoiastos. Então, a vida humana se desenrola como um processo de permanente superação de si mesmo, de aprimoramento, que não deve conhecer repouso. Os dois passos abaixo caracterizam bem a obra de acabamento. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não. Agora foi. Então, a obra de acabamento da natureza humana. O primeiro deles, fragmento 2.6. Além disso, um longo tempo dedicado a cada obra e ação após um grande período fortalece o praticante, ao passo que um tempo breve não possibilita levar isso a cabo. Ao passo. Ao passo que, na medida em que... não sei, o meu também está assim. E se alguém, e o segundo texto, o fragmento 2.7, e se alguém estudasse e aprendesse a arte dos discursos em pouco tempo, tornar-se-ia não inferior ao professor. Porém, qualquer virtude se constitui a partir de muitas obras, não sendo possível que começou tarde, nem em pouco tempo, levá-la à completude. Mas é preciso nutrir-se dela e com ela crescer, repelindo os maus discursos e os maus hábitos, dedicando-se aos que convém e realizando-os com muito tempo e cuidado. Então, o autor ele explicita esse processo de conformação da excelência mediante uma analogia com o processo de aquisição das técnicas. Enquanto é possível alguém, em pouco tempo, aprender uma técnica e aprimorar-se nela ao ponto de superar seu mestre, com a excelência das coisas, se passam de outro modo. A aquisição desta última, da excelência, requer a realização de muitos e muitos exercícios, de muitas e muitas obras em um longo período de tempo. Razão pela qual ele diz que é preciso começar muito jovem. Que eu chamo a atenção, porque eu acho que esse é um particular do anônimo em relação, por exemplo, à posição de Aristóteles, que fala que as crianças não podem ser virtuosas porque elas não têm completamente conformada a frônesis, etc. Aqui não, tem que começar cedo. O menininho pequenininho lá, ele já tem que começar a se exercitar na virtude. Exatamente. Bem dito. Então, a aquisição dessa última requer a realização de muitas obras. Ela cresce e se desenvolve ao mesmo passo que acontece o desenvolvimento físico e psíquico, exigindo, para tanto, muito tempo e cuidado. Poloi chronoi, kai epimeleia. Sobressaindo do texto uma censura, a aquisição prematura ou abrupta, porque se entende que o processo de desenvolvimento deve ser gradual e continuado. Então, estamos aqui diante de uma concepção que afirma o inacabamento constitutivo da natureza humana e aponta para uma responsabilidade dos indivíduos no seu próprio desenvolvimento e aprimoramento, mediante o aprendizado e a experiência, de modo a determinar o seu próprio destino, evidentemente, entre as 4 linhas que conformam a sua existência nos limites da finitude. No fragmento 5, o autor evoca 2 aspectos inerentes à natureza humana, a sua vulnerabilidade e corruptibilidade. Vocês vão ver que essas coisas que eu estou falando aqui parece que está fugindo, mas é exatamente diante dessa concepção de natureza humana que o tirano alimenta suas ilusões. Então, não tem como eu falar das ilusões do tirano, senão por relação à ilusão quanto à sua própria natureza. Então, a condição humana é irremediavelmente marcada pela finitude, mas, ignorando-se ou iludindo-se acerca de sua própria natureza, os humanos se apegam à vida e temem a morte, e tudo o que em suas vidas evidencia sua fragilidade e o incontornável processo de degeneração. Eles querem escapar ao envelhecimento, como se isso pudesse ser possível, e como se isso lhes permitisse escapar à própria morte. O primeiro desses textos, também acerca do apego à vida, filopsiquias, alguém seria convencido do seguinte: se fosse possível aos humanos, no caso de não ser morto por outrem, não envelhecer, ageroi, teinai, e nem morrer pelo tempo restante, haveria grande desculpa para aquele que poupa a vida.
E, impelidos pelo temor experimentado frente ao incontornável, à irredutibilidade de sua condição de finitude, eles avançam como cegos, ignorantes, em sua busca de prolongar a vida o mais que podem, mesmo quando para isso tenham que empregar qualquer meio e acabem por adquirir uma má reputação. Segundo texto desse mesmo slide, visto que não é possível, mesmo para a vida longeva, ser imortal, sendo a velhice o que há de pior para os humanos, é já uma grande ignorância e um estar habituado com discursos e desejos nocivos prolongar a vida ao preço da má fama. Um outro traço característico da natureza humana consiste na sua dimensão social. Fragmento 6.1 reconhece a fragilidade inerente à vida humana em seu estado natural e o autor reconhece o caráter necessário, Ananke, de sua associação mútua. Então, de um ponto de vista da sua existência coletiva, o texto do Anônimo fornece alguns elementos a partir dos quais nos parece ser possível estabelecer o lugar ocupado pelo indivíduo na comunidade humana e os valores que lhe acompanham e são gestados no interior da cultura em que ele se situa. Os humanos aspiram a obter uma boa reputação, Eucleia, e acreditam que a posse de riqueza, diz o Anônimo, pasaner tu pluto oregetai, todo homem deseja a riqueza, lhes proporcionaria essa reputação. Então, a ilusão de que, tendo riqueza, a gente se tornaria invulnerável. Eles têm grande estima pelo dinheiro e nutrem o desejo de possuir mais e mais, a famosa pleonexia, né, que aparece várias vezes nesse texto, nos vários fragmentos. Então, movidos pela inveja mútua, pelas rivalidades em vista dos poderes políticos, eles se entregam à ganância, epiton crematismon, mas também o fazem por acreditar que, ao lado da glória e da reputação, a posse de dinheiro e de bens materiais lhes preservariam de uma daquelas sortes de vicissitudes que lhes ameaçam a vida. O apego à vida e aos bens materiais, por julgarem que esses últimos podem lhes salvar nas adversidades que ameaçam as suas vidas. Diz o Anônimo, apegam-se ao dinheiro, filocrematus-se, por causa das coisas que os assustam, phobei. Então, o autor associa, para expressar essa conexão, os termos filocrematia e filopsiquia, uma forma de amor à vida, ou de apego à vida, que ele próprio explica no fragmento que se segue. Por um lado, apegam-se à alma, isto é, à vida, pois, nesse caso, alma significa vida. Com efeito, poupam-na e desejam-na ardentemente por causa do amor à vida e dos hábitos comuns, nos quais crescem juntos, e, por outro lado, apegam-se ao dinheiro por causa das coisas que os assustam. Entre tais coisas que ameaçam a vida, ele indica, por exemplo, as doenças, rainosoi, a velhice, togueras, as penas repentinas, rai exapinaioi zemiai, e toda sorte de catástrofes, incêndios, morte de familiares e de animais próximos, animais domésticos, a gente imagina, né? E tudo o que de mal pode advir aos corpos, às almas e aos bens que se possuem. O problema, no entanto, é que este mesmo impulso acaba por torná-lo subserviente ao dinheiro, pelo qual, segundo o juízo do Anônimo, todos são corrompidos, pantes diaphteiron. Em lugar de se mostrar superior ao dinheiro, ton crematon creison, e de se tornar em grau máximo senhor de si, encratestaton, ele acaba por se fazer seu súdito, e aos olhos do Anônimo, sendo corrompidos pelo dinheiro, pantes diaphteiron, já mencionado. Pois, em vista de uma regulação da vida no espaço comum da cidade, que ele postulará a necessidade de que lei e justiça se estabeleçam na comunidade o seu próprio reinado, em basileoem, pois as tem, né, o Anônimo, como fundamentos da vida política. Se, pois, os humanos nascem incapazes de viver cada um por si, se cedendo à necessidade vão ao encontro uns dos outros, e se toda a vida lhes propicia também os artefatos que a favorecem, não é possível que eles estejam uns com os outros e levem a vida na ilegalidade.
pois lhes seria um castigo, zeliam, um castigo maior, acontecer isso do que aquele regime de cada um por si. Por causa dessas necessidades, com efeito, a lei e a justiça reinam entre os homens, e de modo algum se as pode banir. Por natureza, fizei, pois elas estão fortemente ligadas. Ishirá, endedesta e tautá. Temos aqui, então, duas fortes teses do autor. Primeira, a de que um vínculo forte une, por natureza, lei e justiça. E a segunda, de que, sem o consórcio de lei e justiça, não é possível a vida em comunidade. Tal ideia será reiterada no fragmento 7.13, quando ele diz: não é possível que os homens vivam sem leis e justiça. Essa expressão aparece outras vezes no texto do Anônimo como uma espécie de bordão, que confere unidade ao conjunto dos argumentos que se sucedem no excerto. Sua defesa incondicional das leis e da justiça confere ao seu pensamento a roupagem própria aos tratados éticos e políticos e constitui uma voz ativa no debate que mobilizou a atenção dos filósofos, oradores e poetas de diferentes tradições entre os séculos VII e IV a.C., ainda mais especialmente na virada do período arcaico para o clássico. Chama atenção essa insistência em distinguir os dois termos ao mesmo tempo em que eles aparecem sempre associados, e de modo substancial, quando se diz que eles se encontram fortemente ligados por natureza. O que parece estar em jogo não é tanto uma redução de um termo ao outro, mas, antes de mais nada, o reconhecimento de seu diferente estatuto. Eu só posso pretender vincular e associar realidades que são substancialmente distintas. Então, o que parece aqui estar em jogo, num primeiro nível, é uma distinção entre lei pensada como boa e necessária, como instituição, como um arcabouço, um continente, na medida em que assegura uma existência harmoniosa na cidade, e as leis, minúsculo plural, enquanto artefatos humanos calcados em convenções determinadas no espaço e no tempo, sempre provisórias e efêmeras, sejam em si mesmas e de modo absoluto, pelo simples fato de serem leis consideradas boas. Isso é interessante, né? Nós estamos vivendo num período em que a lei e a justiça estão completamente... Eu acho interessante essa distinção por isso, né? Não é porque lei que é bom. Lei você cria todo dia, decreto, lei, MP, medida provisória. Quer dizer, a necessidade de... Aquela história, eu não posso julgar a criança junto com a água do banho fora, né? Então, aquela discussão do crito, eu tenho que preservar a instituição da lei para poder modificar o conteúdo da lei, né? Pela necessidade reconhecida da lei como princípio regulador. Então, lei e justiça são tomadas assim como duas coisas distintas. No fragmento 6.5, lei e justiça, né, aqui no caso, justiça é quase sempre diken, por vezes é todikon, né, são apontadas como a salvaguarda do poder em sentido próprio, auto, to, kratos, em oposição a um poder corrompido. Assim, é claro que o próprio poder, diz o Anônimo, na medida em que é poder, é preservado pela lei e de acordo com a justiça. Juntas, elas unem e mantêm juntas as cidades e os homens. Então, para que seja efetivo o benefício que pode lhes proporcionar essa associação de lei e justiça, é preciso que os humanos se façam seus diligentes guardiões e que se apliquem às coisas justas, epitóis dikaios spoudakos, e persigam a virtude, ten, areten, metadiokon. Esse é o fragmento 4.1. Então, o homem verdadeiramente bom, diz o autor, não persegue a glória enfeitando-se com a adorno alheio, mas com a própria virtude. Não é, portanto, apenas em vista da vida política ou de todo tipo de relações humanas que se segue, que se escuta o apelo à lei e justiça, mas também no que diz respeito ao poder que o homem deve exercer sobre si mesmo, de modo a ser, como diz o Anônimo, maximamente senhor de si. Diante de tal compreensão da natureza humana, como fica o tirano? O Anônimo está interessado na figura do poder monárquico, seja ele de um rei ou de um tirano. Basileia é tirano, né? As duas figuras são poderes monárquicos, né?
Ele considera sua gênese e os meios de que se utilizam para se manter no poder. Entretanto, ele adverte quanto à natureza do tipo de exercício de poder que se pleiteia e censura a ganância, a pleonexia. É preciso não lançar-se à ambição, brada o anônimo. Quanto à sua gênese, ele é categórico. O que se percebe pela ênfase dada pela expressão ex alu tinos gignestai, ao dizer que sua origem se encontra na ilegalidade e ganância, ex anomias tecai pleonexias. É o próximo slide. Pois quem considera um rei ou tirano, estabelecido por qualquer outra ilegalidade e ganância, é um tolo. Naquele momento em que todos se voltam para o vício, surge a tirania. Nos fragmentos 7.12 a 7.16, temos uma espécie de contraprova experimental com o intuito de mostrar como, na história das sociedades humanas, o processo de degeneração das leis oferece as condições para o surgimento do tirano. Não há nada de sobrenatural aí. O indivíduo que se arroga o poder absoluto não despoja a massa de seus direitos sozinho, como só um homem de aço, um adamante, nosané, e nenhum homem de carne e osso, sarquinós, poderia fazer. O tirano recolhe e se serve para se estabelecer dos frutos da ilegalidade, anomia, beneficiando-se assim do fato das massas terem se afastado da lei. Tem um texto muito interessante do Michel Lacan, exatamente sobre esse tema, né, do adamante nosané. Depois eu posso passar a referência se alguém se interessar. Em 7.14, ele afirma claramente que é em virtude da ausência da lei e da justiça no meio dos homens e da consequente transferência de sua função de tutela e proteção para as mãos de um só, que se estabelece um regime monárquico. Assim, próximo slide, no exato momento em que essas duas coisas desaparecem da maioria, lei e justiça, a tutela e proteção destas revertem para o indivíduo. Bom, quando a vontade do tirano se impõe como lei, a lei, ela própria, deixa de representar o que há nela de apropriado para o povo e constitui a sua salvaguarda, para se tornar a salvaguarda do próprio poder tirânico. O anônimo recorre à marcante imagem do homem de corpo e alma adamantinos para se referir a isso. O passo seguinte. Bom, é o fragmento 6.2. E se alguém nascesse desde o princípio, tendo a seguinte natureza, a pele invulnerável, a trotos ton crota, imune a doenças, a nossos, impassível a pates, superdotado e forte como aço, hiperfies kai adamantinos, tanto no corpo como na alma, tossoma kai ten psiquene, talvez achassem que para ele o poder da ambição bastava, pois poderia ficar sem castigo, mesmo não se submetendo à lei, mas não pensariam corretamente. O tirano imagina ser um tal homem, superdotado e forte como aço, e essas características estariam na origem das próprias ilusões do tirano. Ele teria a ilusão de possuir uma pele invulnerável, a imunidade às doenças, a impassibilidade, de ser superdotado tanto no corpo como na alma, forte como aço. Ele julgaria poder ficar impune e escapar à lei, mas tudo isso não passa, segundo o anônimo, de uma conjectura vazia. Tem um trecho de um texto do Solon que é claramente a expressão que a gente usa, a justiça tarda, mas não farta. É impressionante, assim, a gente saiu dali, né? Então, o tom conjectural é recorrente, aparece também em outras aspirações, evocando aspirações impossíveis. Por exemplo, no fragmento 5.1, se fosse possível não ser assassinado, não envelhecer e nem morrer. No fragmento 6.1, se os humanos pudessem viver cada um por si e pudessem escapar à necessidade de ir ao encontro dos outros. 6.1. 6.2, se nascesse com a pele invulnerável e fosse imune às doenças, impassível, superdotado, de corpo e alma fortes como aço. Enfim, são várias considerações de natureza hipotética, né? Vai depois, uma a uma, desbancar. No entanto, como vemos em 6.3, o anônimo não acredita que possa existir um homem a tal ponto invulnerável. E considera, hipoteticamente, que, ainda que isso fosse possível, um tal homem não teria como sobreviver e se manter no poder, a não ser
que contasse ao seu lado com a salvaguarda, com aquela salvaguarda que unicamente pode vir dessa aliança de lei e de justiça. O problema é que ele deu as costas, sua própria razão de ser, sua própria existência surgiu numa contramão dessas instâncias. Né? Como ele pode pretender agora contar com elas a seu favor? Então, essa imagem marcante da luta de vida ou morte entre o ser superior, invulnerável e inflexível, e a massa de outros homens, serviria a mostrar que mesmo um ser sobrenatural não seria capaz de sobreviver e de se manter no poder, a não ser apoiando-se na lei e na justiça. A pretensa invulnerabilidade do tirano repousa, portanto, na ilusão de ser um homem de aço, blindado contra todos os males, acima da lei e da justiça. A tese do anônimo encontra sua expressão mais ampla quando ele se entrega a estabelecer a contraposição entre o que seria a vida sob o regime da eunomia e da anomia. No seu exame da vida humana na cidade, a reflexão do autor não se apoiará tanto numa confrontação direta dos regimes políticos constituídos, mas na contraposição desses dois regimes de vida, imediatamente relacionados à sua compreensão da importância da lei e da justiça na boa conformação da vida política. O termo eunomia pode ser entendido como a designação de uma disposição benevolente ou conveniente em relação à lei, e logo a ideia de legalidade, ou de uma lei boa ou conveniente, uma lei, portanto, justa. Desde Hesíodo sabemos que a justiça pode sofrer uma escoliose. A gente tem a imagem da Dicken escolia. Né? Então, não basta ser justiça para ser justo. Né? Então, a justiça também padece dessa ambivalência, dessa ambiguidade. Poderíamos entender a eunomia ainda como a expressão de um modo justo de se comportar diante da lei. O termo anomia, por sua vez, se refere à ausência de lei ou à ilegalidade, que será o termo mais preciso para indicar o antônimo da eunomia. É curioso, a gente poderia esperar algo, eunomia e caconomia, né? Como a gente vê, por exemplo, no caso da eudaimonia e cacodaimonia. Né? A visão política do anônimo tem sido objeto de controvérsia na literatura acadêmica, diferentemente do que ocorre com outros autores do mesmo período. A sua reflexão não parece realizar, pelo menos não de modo explícito, uma avaliação dos diferentes regimes políticos, como encontramos na República de Platão ou na Política de Aristóteles. Alguns o julgam um democrata engajado, enquanto outros veem nele um partidário da aristocracia ou mesmo da oligarquia. Essa discordância não é surpreendente, pois o texto contém passagens que parecem apontar para direções opostas. No entanto, como notou Tiríade, embora as formas políticas da eunomia e da anomia não se apliquem imediatamente a um ou outro, não se restringam a um ou outro regime político, a reflexão sobre a eunomia poderia ser assimilada ao tipo de estabilidade que se poderia esperar de um regime democrático harmonioso, enquanto a anomia é identificada como a disposição em que se enraiza e cresce a tirania. O anônimo ele se contenta, no entanto, em opor o poder pessoal do tirano ou do monarca, indiferentemente, àquele de um regime que serve ao interesse da maioria. O emprego do termo plétos, que já foi mencionado aqui em apresentações anteriores, ele aparece 3 vezes no fragmento 7º, e foi, por vezes, apontado como um indício da associação do estado de eunomia ao regime democrático. O fragmento 7º é o mais longo dos fragmentos, é uma mediação antitética entre a eunomia, a boa legislação, e a anomia, a ausência de leis ou violação das leis. E, nesse longo desenvolvimento de tonalidade soloniana, eu coloquei aqui uma imagem. Né? É interessante esse vaso grego do século V. Ele apresenta eunomia entre Eirene e Dike. Né? Então, é uma espécie de tríade, são as horas, né? as horae, né? E que são apresentadas, geralmente, em conjunto, tanto em vasos como em baixos relevos desse período. Né? E aqui uma outra imagem, que é a Alegoria da Paz, do Jacob Jordans, né? Onde a gente também tem a imagem da eunomia ali no centro. Né? Então, são imagens que, de certa forma, perpetuam essa reflexão, né, que começa ali nesses textos. Né?
E eu coloquei aqui, eu não vou ler, mas eu queria só um pedacinho, para vocês verem como que o que virá em seguida na minha apresentação aqui da contraposição de eunomia e anomia repercute, né, esses versos do solo. Né? Então, eles procuram enriquecer-se através de ações injustas, não respeitam nem as propriedades sagradas, nem o tesouro público, enriquecem-se roubando uns aos outros e não respeitam as santas leis da justiça. Mas se a justiça cala, guarda a memória do que aconteceu, do que está acontecendo. Chega a seu tempo e pune os culpados. Né? Tá aí, eu não vou ler o fragmento todo, não, né? Mas ele vai contrapor esse fragmento, não a eunomia, a anomia, mas a disnomia e a eunomia, que é um outro par recorrente também nos textos filosóficos, sobretudo éticos, né? Por exemplo, a eutimia e a distimia. Né? Então, é uma espécie de locus comunis, esse tipo de contraposição. Eu extraí aí a tradução é minha, dos poetas moralistas da Grécia, dessa edição, né? Onde essa poesia é de número 9, não de número 11, como eu tinha dito antes. Já deu tempo? Porque a gente começou mais tarde, eu perdi a noção. Já? Então, eu vou concluir com essas imagens da... Então, eu vou só apresentar esse inventário que ele faz, né, da eunomia e da anomia, através desses quadros, né? Enquanto que na eunomia se experimenta a confiança, no regime da anomia, a desconfiança, a apistia. Enquanto na eunomia temos a riqueza comum e a circulação de riquezas, pouca riqueza é suficiente, muita nunca é bastante. No regime anômico, a gente tem a acumulação, a não comunhão de riquezas e mesmo a escassez, mesmo havendo muita riqueza. Vamos pensar no Brasil, um país rico como o nosso, com tanta miséria e pobreza. O controle dos reveses da sorte relativos à vida e aos bens materiais ocorre sob o regime da eunomia. Os afortunados usufruem de seus bens em segurança e sem ameaça da conspiração. E os desafortunados, por sua vez, contam com a ajuda dos afortunados. E, ao lado da circulação de riquezas, tem o intercâmbio e a confiança. Enquanto que, sob o regime da anomia, a inversão do esperado quanto às coisas boas e más, o sucesso não é seguro, as conspirações se fazem presentes. O infortúnio é fortalecido pela desconfiança e pela não convivência. Do ponto de vista do tempo, na eunomia, ele transcorre sem aborrecimentos e está à disposição dos homens para que se empreguem nas realizações da vida. Eles se sentem liberados das coisas agradáveis e se entregam das coisas desagradáveis, corrijo, se liberam das coisas desagradáveis e se entregam às coisas agradáveis. Os homens não têm como cuidar, quanto isso no regime anômico, dos seus próprios afazeres e têm que cuidar daquilo que é desagradável. Né? O sono é uma coisa muito interessante também, porque é uma imagem recorrente na filosofia, né, que quem vive bem e justamente tem um sono tranquilo. O sono dos justos, sob a legalidade, ele é aprazível, destituído de medos, e, ao se despertar, sentem-se bem e seguem sem medo. Não estão à mercê de reviravoltas, dedicam-se aprazivelmente e sem dores às realizações da vida. A esperança de bens alivia os sofrimentos. No regime da anomia, o sono é marcado pelo medo e vigília acompanhada de preocupações desagradáveis. O despertar é medonho, e o homem passa o tempo assustado por repetidas lembranças de coisas ruins. Na verdade, esse sono, o que está em jogo ali é o próprio pesadelo. Né? Então, vejam bem, esse registro da anomia é o registro que vê nascer a tirania e que o anônimo faz corresponder à disposição que é aquela do tirano, aquilo que experimenta o tirano seu. Eu vou encerrar catastroficamente, vocês me desculpem, mas eu calculei mal o tempo, porque, como a gente começou muito mais tarde, eu não vi exatamente a que horas que eu tinha começado. Vocês me desculpem e obrigada pela paciência. Bom, vamos continuar aqui, agora com o professor Aldo Dinucci, da UFS, Universidade Federal de Sergipe. O professor Aldo é pesquisador honorário da Universidade de Kent, do Reino Unido.
e leciona desde 2003 na Universidade Federal de Sergipe, docente permanente do programa de pós-graduação em Metafísica da UNB, e aqui um colaborador muito intenso, né, da Arcai. Vai nos trazer hoje o estoicismo como pensamento político periférico e sua recusa ao moralismo. Eu acho que está. Dá para ouvir assim? Só um momento. Bom, boa tarde. Puxa, estou errando aqui. O convite do Gabriele, quem agradeço. Me chegou num momento muito difícil, porque realmente... Realmente, está melhor agora? É um momento em que não só eu, mas muitas pessoas se encontram com o coração partido, né, diante dessa realidade tão terrível que a gente atravessa no Brasil. É um momento tão duro que a gente não tem vontade de... A gente, no caso eu, né, eu fico até com vergonha de entrar numa sala de aula, né, num país como esse, numa situação como essa. E dá vontade da gente ou ir embora ou, enfim, ficar preso dentro de casa. Eu acho que isso deve estar perturbando muitas pessoas, né? E, quando o Gabriel me convidou, eu pensei imediatamente numa reflexão que eu comecei a realizar sobre os estoicos, mas justamente para tentar me curar da doença atual, né? Certo? Porque os estoicos, eles viveram situações similares a essa na antiguidade. Então, esse texto é um trabalho em progresso, é um esboço de ensaio no qual buscarei relacionar o caráter periférico dos estoicos antigos, sua recusa ao moralismo e o modo intrépido como defenderam suas ideias. Defesa esta que acabou por levar muitos deles ao exílio e à morte, o que faz dos estoicos antigos um dos grupos de intelectuais mais perseguidos na antiguidade, se não o mais perseguidos de todos. No preâmbulo de vulgarização de sua tradução do Manual de Epiteto, o poeta italiano Giacomo Leopardi nos diz que a filosofia de Epiteto não visa os fortes e os arrogantes, como supunham Pascal e os cristãos agostinianos, mas antes dos fracos, visto ser próprio dos fortes, lutar contra o destino e com nada contentar-se, enquanto, por exemplo, a tranquilidade epitetiana funda-se no contrário disso. Então, essa é a primeira citação, pois, na verdade, sou de opinião que a prática filosófica, que é ensinada aqui, lembrando que esse é o preâmbulo, a tradução de Leopardi ao Manual de Epiteto, a mais acomodada ao homem, especialmente aos espíritos de natureza ou de hábito não heróico, nem muito fortes, mas temperados e fornidos de força mediana, e mais aos homens modernos, ainda que aos antigos. Sei bem que esse juízo é contrário à crença universal, considerando-se normalmente que o exercício da filosofia estoica não é possível senão aos espíritos viris. O princípio e a razão de tal filosofia, e particularmente aquela de Epiteto, não se prende já, como disse, na consideração da força, mas da fraqueza do homem. É próprio dos espíritos grandes e fortes obstinarem-se e fazerem guerra feroz ao destino mortal, feroz ao destino. É próprio dos espíritos de natureza débil cederem e conformarem-se com a fortuna e o destino. Então, o Leopardi fala que se refere a certas características mentais, né? Em que a filosofia de Epiteto parte da avaliação da fraqueza humana, e não, como pensavam os agostinianos, de uma arrogância, certo? E não se dirige aos fortes, que dela não necessitam por disporem dos meios para realizarem seus intentos, mas os de força mediana. E isso me levou a considerar a situação política e existencial dos estoicos antigos,
Se nós considerarmos esses filósofos na antiguidade, a gente chega a uma curiosa constatação. A gente percebe que quase todos eles são figuras periféricas. Zeno de Sítio, todos sabem, é um fenício de Sítio, né, que é em Chipre, era em Chipre, e nas costas da África, que chega como náufrago em Atenas. Certo? Além disso, também era melancroos, né? Então tinha tez escura, e Diógenes Laércio faz questão de salientar isso, né? E também tinha apelidos pouco desejáveis, né? Era chamada de a bruxa fenícia, né? Por ele gostar de rapazes. Cleante de Assos, que é o segundo escolarca do Pórtico, é da Ásia Menor, né? E tinha como ocupação ser um simples carregador de água dos poços para as casas de Atenas. Então, o trabalho dele era pegar a água dos poços e levar para as casas. Obviamente, na antiguidade não havia encanamento, né? Então, esse era o trabalho dele, ele vivia disso. E, por assim dizer, nas horas vagas, ele filosofava. Veja que coisa impressionante. Crisipo, de Solis, também é da Ásia Menor, né? E foi criticado diversas vezes por sua escrita repleta de barbarismos. Quer dizer, o grego dele não era o grego ático, perfeito, né? Estava muito longe disso. E essa lista de filósofos estoicos não cessa de revelar personagens periféricos. Na República Romana, temos, por exemplo, Diógenes da Babilônia. Nem precisa dizer, né? Posidônio de Rhodes. E ambos se projetaram em Roma como intelectuais estrangeiros. Além disso, durante a transição da República ao Império e ao longo deste, temos tanto personagens de províncias distantes quanto dissidentes em termos de pensamento político. Em Franca, reparava minoria em seus tempos, como Catão de Útica, que morreu junto com a República, cometendo suicídio após a vitória de Júlio César. Senadores ligados ao estoicismo, como Rubélio Plauto, exilado por Nero em 60 e condenado ao suicídio também por Nero em 60. Trásia Peto, condenado ao suicídio por Nero em 66. Além de Sêneca, que foi condenado ao suicídio por Nero em 66 também. E Sêneca, cujo pai era hispânico, né? Ele mesmo, né? E era da ordem equestre. E sem mencionar também Epiteto, que era um ex-escravo, um liberto, natural da cidade de Herápolis, também na Frígia, no território da atual Turquia. E também Mussônio Rufo, 3 vezes exilado. Mussônio Rufo foi o professor, né, de Epiteto, que viveu entre 30 e 100 de nossa era, que era etrusco e da classe equestre. Por fim, como se contraponta tudo isso, de certa forma, temos Marco Aurélio, que é o mais poderoso de todos os estoicos, que era, apesar disso, hispânico e era órfão desde tenra infância de pai e filho. De mãe e pai, perdão. Então, vistos por esse ponto de vista, são personagens periféricos. Temos náufragos, estrangeiros, órfãos, dissidentes políticos, ex-escravos. Todos parecem ser pessoas desligadas de seu entorno imediato, figuras marginais e apartadas dos demais. Aliás, entre os ex-escravos, também podemos contar o Lúcio, eu me lembrei agora, Luciano Cornuto, que era um liberto de Sêneca, Luciano Cornuto, do qual nos chegou um tratado de teologia estoica. Não se admira, portanto, que tenham sentido atração pela filosofia do Pórtico, criado, inclusive, né, que promete justamente religar-se com a natureza, com o cosmos. Como disse um meu amigo, o auto-intitulado estoico João Leite Ribeiro, ele vive em São Paulo, é um escritor, ele escreveu um livro fantástico chamado Memórias de um Estoico, e ele é portador de esquizofrenia. Ele disse, então, pela primeira vez, ao entrar em contato, né, com a filosofia estoica, pela primeira vez, graças ao estoicismo, me senti como fazendo parte de algo maior, o cosmos. Então, é esse sentimento de pertencimento que, com certeza, faltava a muitos, né, dos estoicos antigos e que eles buscavam, consequentemente. Então, o João, que é portador de esquizofrenia, sabe muito bem o que é viver à margem da sociedade. A posição social, ideológica e familiarmente periférica dos estoicos lança luz sobre outro aspecto do estoicismo. São estrangeiros, minorias, personagens marginais e sem voz em seus próprios mundos. É natural, portanto, que lhes surja o desejo de participação cósmica, né? E daí que desenvolvem
essa noção de cosmopolitismo que foi proposta pela primeira vez, enfaticamente, por Diógenes, o cão. Por aí também compreendemos seus anseios de liberdade. Como membros de minorias que se veem sempre sob o jugo dos poderosos, eles querem antes a liberdade interior, sabendo que a liberdade externa é coisa que não lhes cabe escolher. São, portanto, os estoicos antigos, em geral, pessoas sem poder externo, mas, apesar disso, capazes de se opor à externalidade, buscando se impor sobre o meio que os cerca. Esse caráter periférico dos estoicos lhes confere também certo ceticismo em relação às questões políticas. Não são utopistas de modo algum. A República de Zenão é uma abstração evidentemente impraticável, como o próprio Marco Aurélio observa em suas meditações. Como são mesquinhos esses pigmeus enfronhados na política e a julgar esses grandes filósofos? Que dizes tu, meu homem? Faz o que te pede a natureza. Não estejas à espera de realizar a República de Platão. Basta-te progredir um pouquinho. E não julgues que é pouco esse pequeno resultado. Fazer que os humanos mudem de princípios, quem o poderá? E se não mudam, que outra coisa é a sua vida senão servidão de pessoas que vão gemendo e a darem-se ares de muito obedientes. Simples e modesto é o proceder do filósofo. Os estoicos, porém, embora periféricos, sempre demonstraram coragem na defesa de seus pontos de vista, lutando pela libertas, no período romano, por exemplo. Mas, como salientou Leopardi, não são poderosos no sentido estrito. Uma aura de pessimismo e nostalgia perpassa os estoicos antigos, o que os fazia, por um lado, morrerem por seus ideais, e, por outro, sequer se importarem com isso, como se fossem indiferentes ao próprio sacrifício, como mostrou o rapaz hoje falando sobre Sócrates, né? Paralelamente. Além disso, a visão estoica do mundo é horizontalizada, não ao inteligível. Sábios perfeitos são meros ideais. A humanidade é insana epistemicamente, o que, em épocas como a nossa, é bastante palpável. E os filósofos lutam diariamente contra a própria insanidade, que vem em ondas de seus próprios corpos e de suas almas, repercutidas pelos loucos que hoje nos rodeiam. Então, seguir a natureza, quer dizer, tanto a natureza interna quanto a universal, da qual o individual é parte, é uma busca infindável. Não há espaço para se iludir crendo-se sábio. Então, daí entra exatamente a questão da profissão socrática de ignorância, que é um antídoto para essa crença, né? Essa ilusão de sabedoria. Nem, consequentemente, buscar os aplausos dos muitos. Buscar os aplausos dos loucos, indaga Epiteto em suas diatribes. Assim, um ofício diário de buscar se reunir ao cosmos, exercício feito tanto através do diálogo com o outro, que filosofa, quanto consigo mesmo. Nesse sentido, o estoicismo é, antes de tudo, como bem destacou, novamente citando o João Leite, um exercício de solitude e silêncio. Solitude para estarmos a sós consigo mesmos e nos reencontrarmos com o cosmos. Silêncio para ouvir o que a nossa própria alma tem a nos dizer quanto às mensagens que a natureza nos envia incessantemente. Agora, a questão dos reformadores morais, né? Os estoicos na Antiguidade Clássica e nos períodos helenístico e romano atuaram discretamente em termos morais. Não os vemos conclamando a multidão a converter-se ao estoicismo, nem censurando publicamente os costumes ou tentando corrigir a humanidade por meios constrangedores. Um dos fundamentos dessa postura é que os estoicos, herdeiros do pensamento socrático, consideram que o progresso através da filosofia deve ser buscado espontaneamente. Eles faziam, sim, propaganda de seus ensinamentos através dos paradoxos, né? Então, eles apresentavam aqueles paradoxos, tipo, apenas o sábio é rico, mas não explicavam. Se você quisesse saber a explicação, tinha que ir para a escola. Eles faziam, sim, propaganda, mas ensinavam apenas para aqueles que, por sua própria vontade, os buscavam. Os zenonianos, Zenão de Cítio e seus amigos, né, porque inicialmente não se chamavam estoicos, nem eram chamados de estoicos, mas eram chamados de zenonianos, os de Zenão, os amigos de Zenão, que se reuniam no pórtico, pintado em Atenas, aliás, tive o privilégio de visitar, que era um lugar, tipo uma colunata, né? Um passeio coberto. E o barril? Não, esse eu não pude visitar o barril. Seria legal, né? Seria legal. E
fica a uns poucos metros da Ágora, né, ateniense. E era um lugar público, quer dizer, enquanto Platão tinha sua academia, Aristóteles tinha o seu liceu, os estoicos não tinham uma sede física, eles se reuniam em público. Então, qualquer um podia passar e ouvir, e parar, e escutar. É interessante isso. Apesar disso, jamais vemos Zenão de Cítio e seus amigos criticando moralmente os indivíduos particulares que por lá passavam. Epiteto deixa isso claro no primeiro capítulo do manual. O exercício filosófico deve se realizar de forma não constrangida. O praticante do estoicismo só deve fazer algo e só deve deixar de fazer algo quando souber por qual razão fazê-lo ou não fazê-lo. O processo de desenvolvimento moral supõe um indivíduo livre que se dispõe a realizá-lo voluntariamente. O adestramento, que não leva em conta o esclarecimento, está fora desse processo, visto que fazer algo não se sabendo porquê, mas apenas porque alguém assim o determina de modo constrangedor, não pode ser uma ação própria de um ser humano livre. Os estoicos viveram em sociedades cosmopolitas, que abrigavam gentes das mais variadas regiões e culturas, como judeus, egípcios, gregos, fenícios, romanos, entre outros, que viviam conjuntamente, embora mantendo seus próprios costumes e religiões. Epiteto, mais uma vez, tem isso em mente ao dizer, no capítulo 31 do manual, que convém a todos fazer libações, oferecer sacrifícios e primícias segundo o costume ancestral, quer dizer, de acordo com o costume ancestral de cada um, certo? De acordo com a sua própria ancestralidade, de acordo com a sua própria cultura e sua raça. Então, a partir disso, nós podemos dizer que os estoicos reconhecem a pluralidade irredutível dos costumes das religiões, sem, contudo, se reduzirem ao relativismo. Eles compreendem que diferentes costumes advêm em diferentes partes do mundo, mas que, ao mesmo tempo, a justiça e a equidade são anseios comuns a todos os humanos, o que, aliás, torna possível a vida comum entre eles, apesar das diferenças de costumes e religiões. Outra razão pela qual os estoicos jamais se propuseram ser reformadores morais, juízes dos humanos e paladinos da moralidade, é que compreendem, como poucos antes quanto depois deles, que a posse de conhecimento filosófico não resulta automaticamente, não resulta absolutamente, né, em estatura moral para reformar ou julgar moralmente outros seres humanos. Eles entendem que poucos seres humanos alcançam, de fato, tal estatura moral, e veem Sócrates como um destes, assim chamados sábios, embora de alguma forma perfeito, mas um sábio na medida do humanamente possível. Estatura moral significa aqui a qualidade de alguém que se guia pela razão e pelos melhores sentimentos humanos, a qualidade de alguém que raramente erra, que não é arrastado por vícios e que se destaca por suas atitudes intrépidas em defesa do que há de melhor na humanidade. Para os estoicos, que não têm essa estatura moral, não tem qualquer autoridade para recriminar os demais. E, curiosamente, mesmo estes que reconhecidamente a possuem, são muito cautelosos para usar essa prerrogativa. Sócrates, por exemplo, a recusava solenemente, limitando-se a mostrar que os que criam possuir sabedoria tanto enganavam quanto se enganavam. Os estoicos buscavam, ao invés de reformar moralmente os demais através de discursos moralistas, dar vida aos princípios que estudavam, como deixa claro Epiteto no capítulo 46 do seu manual. Jamais declares ser filósofo, nem fales frequentemente com os que ignoram a filosofia sobre os princípios teóricos, mas faz as coisas que decorrem dos princípios teóricos. Da mesma forma, no banquete, não digas como é preciso comer, mas come como é preciso. Pois lembra como Sócrates evitava de tal modo exibir-se, que os que buscavam os filósofos iam ter com ele, e ele os levava aos filósofos, e assim tolerava ser desdenhado. E se ocorrer entre homens comuns uma discussão sobre princípios teóricos, guarda silêncio na maior parte do tempo, pois é grande o perigo de vomitares o que ainda não digeriste. E quando alguém te disser que nada sabes, e não te ofenderes, sabe nesse momento que começaste a obra. Já que também os carneiros não levam o que pastaram aos pastores, mostrando quanto comeram, mas digerindo o que pastaram em seu interior, trazem ao exterior a lã e o leite. Também tu, consequentemente, não exibas os princípios teóricos aos homens comuns, mas quando digeridos as ações que decorrem deles. Então, os estoicos querem ser encarnações vivas da sua filosofia, destacando-se pelo exemplo diante dos demais e não pelo palavrório. Sua ação na sociedade consiste em desempenhar bem os papéis que lhes são atribuídos.
Se você for pai, seja um bom pai. Se for mãe, seja uma boa mãe. Além disso, bom cidadão, cidadã, irmão, irmã, amigo, amiga, etc. Em cada caso, ser bom significa realizar a função segundo a sua definição. Mais uma vez, Epiteto ilustra o que estou dizendo no capítulo 30 do manual. As ações apropriadas são, em geral, medidas pelas relações. É teu pai? Está prescrito obedecê-lo em todas as coisas, suportá-lo quando ele te insulta, quando ele te bate. Mas é um mau pai, não é exposto pela natureza em relação a um bom pai, mas em relação a um pai. Meu irmão é injusto comigo. Observa, portanto, o teu próprio papel em relação a ele. Não consideres o que ele faz, mas o que te é dado fazer, para que a tua vontade esteja de acordo com a natureza. Pois, se não quiseres, outro não te causará dano, mas sofrerás dano quando pensares ter sofrido dano. Então, desse modo, descobrirás as ações apropriadas para com o vizinho, para com o cidadão, com o general, se te habituares a considerar as relações, esqueces. O estoico, portanto, agirá sempre comunitariamente, né, tendo em vista essas relações, tendo em vista sempre o bem comum, o que, na mentalidade estoica, inclui o próprio bem. Agora, se por acaso você é um político, então deve se esmerar em ser um bom político, o que inclui participar ativamente dos debates, comparecer às sessões, discutir e votar as leis, visando sempre o melhor para a comunidade. Nesse sentido, podemos entender o seguinte diálogo entre Vespasiano, imperador de Roma, e Ovídio Prisco, senador romano, tal como Epiteto nos informa em Diatribes 1.2. Também Ovídio Prisco percebeu essas coisas e, após considerá-las, agiu. Quando Vespasiano enviou-lhe um pedido para que não comparecesse ao Senado, Prisco respondeu: depende de ti não me permitir ser senador, mas enquanto eu o for, devo comparecer. Vai, disse Vespasiano, porém ao comparecer, fica em silêncio. Não me interrogues e ficarei em silêncio. Mas devo interrogar-te. E eu devo dizer o que se me afigura justo. Se falares, te condenarei à morte. Quando eu te disse que sou imortal? Tu farás o que é teu, e eu farei o que é meu. É teu condenar-me à morte, é meu morrer sem tremer. É teu condenar-me ao exílio, é meu retirar-me sem me afligir. Ovídio Prisco, como estoico, informa ao imperador que, em todas as situações, agirá segundo o seu papel, o kataprosopon, independentemente de ameaças externas e coisas que tais. Outra razão pela qual os estoicos não se consagram ao reformismo moral é que, mesmo para aqueles que têm estatura moral, para tal, a tarefa é difícil de resultado incerto. A maioria não os ouve nem se interessará jamais em ouvi-los. Seu reconhecimento é lento e as resistências que se levantam diante deles são enormes. Se é assim para as grandes almas, que têm tal prerrogativa, imaginem para nós, míseros mortais. Além disso, os estoicos enfatizam que não podemos julgar moralmente as pessoas sem saber por qual razão elas agem ou pensam desta ou daquela maneira. Epiteto, de novo, nos esclarece quanto a isso no capítulo 45 do manual. Alguém se banha de modo apressado. Não digas que ele se banha de modo ruim, mas de modo apressado. Alguém bebe muito vinho. Não digas que ele bebe de modo ruim, mas muito. Pois, antes que compreendas a opinião dele, por que pensas que ele o faz de modo ruim? Quer dizer, só podemos julgar moralmente uma pessoa se compreendemos as premissas que a levam a agir ou a pensar dessa ou daquela maneira. Para tal, temos que conhecer suas crenças, as particularidades de sua criação, seu contexto cultural, sua época, etc. Os estoicos, portanto, evitam emitir juízos de valor sobre outros seres humanos. É algo que nos falta totalmente hoje em dia, né? Mas buscam compreender as razões que os levaram a ser como são e agir como agem. Assim, ao invés de julgar moralmente, buscam compreender de modo benevolente a humanidade. Por fim, a derradeira razão pela qual não se consagram ao reformismo moral é a total inutilidade disso. O estoico Posidônio observa que é difícil abandonar um assentimento, quer dizer, deixar de crer em algo no qual uma vez depositamos nossa crença. A razão disso é que nossas crenças estão ligadas umas às outras, formando uma densa malha. E abandonar uma crença arraigada significará colocar outras tantas em questão, o que não é tarefa fácil, sendo, na verdade, a obra filosófica socrática por excelência, realizar o escrutínio de todas as nossas crenças.
Criticar uma crença arraigada causa imediata reação de resistência, tal como o próprio Sócrates reconheceu ter sido uma das consequências de sua atividade filosófica pelas ruas de Atenas. Na melhor das hipóteses, o reformador moral terá um assentimento falso de um interlocutor que apenas quer se livrar de uma situação constrangedora e desagradável. Em todos os casos, a ameaça dificilmente chegará a resultado positivo. O pensamento é a sede da liberdade humana, e o melhor modo de abordá-lo é, para os estoicos, através da persuasão amável. O estoico Musônio Rufo exemplifica essa pedagogia estoica da persuasão. No dia 20 de dezembro de 69, ele tentou deter, pela palavra, as tropas de Marco Antônio Primo, que estavam, então, prestes a invadir Roma. E, segundo Tácito, Musônio, cito, misturando-se com as tropas em suas companhias, começou a falar com os homens armados sobre as bênçãos da paz e os perigos da guerra, muitos deles prontos para derrubá-lo e pisoteá-lo. Mas, felizmente, os avisos dos homens mais bem comportados e a atitude ameaçadora do resto o induziram a abandonar sua inoportuna doutrinação moral. E isso, não vou mencionar aqui, mas levou a um massacre terrível em Roma, com mais de 40 mil mortos. A ação de Musônio é uma entre muitas das ações intrépidas que ele e outros homens e mulheres adeptos do estoicismo empreenderam por aqueles tempos. Incrivelmente, Musônio, que fora destacado para a função de negociador para a paz, Vitélio, enviou ele numa embaixada para falar com os soldados de Marco Antônio. Nessa situação particular, cumpriu seu papel até o limite do possível, conclamando a paz à soldadesca sedenta de sangue. Em nenhum momento ele se irrita ou se mostra irado. Não diz palavras odiosas, não adjetiva ninguém. Cumpre seu papel não só de arauto da paz, mas também de professor. Em um ato de extrema coragem, se colocou literalmente diante do exército agressor para pedir pela paz. Então, aqui vem o último parágrafo. Assim, como dito anteriormente, um estoico não ficará por aí importunando quem quer que seja com sua filosofia, buscando convencimento e aceitação, mas cumprirá bem os papéis que lhe foram atribuídos. Se por acaso for político, proporá leis equitativas e justas e buscará implementar na medida do possível o bem comum. Os estoicos sabem que o mundo perfeito requer humanos perfeitos, como na República de Zenão, na qual todos são igualmente sábios e livres. Mas sabem também que o mundo humano é o mundo das imperfeições e das paixões, e que o sábio estoico perfeito é só um ideal. E que mesmo os que mereceram receber o epíteto sábio, reconhecem estar aquém do ideal por perceberem em si o movimento das paixões, que é a seara comum de todos os mortais. Os estoicos, quando se sentem chamados para lutar pelo bem comum, entretanto, o fazem sem ódio e sem ira, buscando persuadir amavelmente seus ouvintes, se expondo deliberadamente a ferimentos físicos, ao exílio e à morte pelo bem comum e para defenderem seus ideais, como o fizeram Musônio Rufo, que foi 3 vezes exilado, Epiteto, que foi exilado por Domiciano em 90, Rubélio Plauto, executado por Nero em 62, após ser exilado em 60, Trasiapeto, executado por Nero em 66, Pacônio Agripino, também em 66, exilado por Nero, e Ovídio Prisco, exilado por Nero em 66 e mais tarde executado por Vespasiano, Catão de Útica, que cometeu suicídio pela morte da República, e Fânia, esposa de Ovídio Prisco, exilada em 93 por fomentar a composição de um livro biográfico sobre Ovídio, entre tantos outros que morreram defendendo seus ideais. Bom, depois dessa tão emocionante apresentação enfim, reflexiva, a gente vai agora para a apresentação do professor Guilherme Moerbeke. O professor Guilherme é professor adjunto da área de Teoria da História, Historiografia e Ensino de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também pesquisador associado da Universidade do Quebec, em Montreal. O professor Guilherme vai apresentar a seguinte palestra: Os Inimigos do Povo e a Polifonia Discursiva na Atenas da Guerra do Peloponeso.
obrigado. Talvez seja melhor segurar o microfone assim. Boa tarde a todos. Eu estava pensando no que eu diria no final de um dia, né, antes de começar a falar, mas as palavras do professor Aldo são tão importantes para todos nós hoje aqui que eu vou me silenciar quanto à piada que eu queria fazer. Quer dizer, a piada era boa, né? Nem se Demóstenes baixasse aqui, eu acho que vocês teriam muita atenção em relação ao cansaço que todo mundo já deve estar, afinal de contas, né? Estamos na quinta-feira, a última fala, mas eu vou tentar aqui me inspirar para chamar a atenção de vocês, portanto, o historiador pede passagem. Esse projeto, eu tenho uma certa alegria de falar que esse projeto está começando aqui, porque eu, durante alguns bons anos, eu fiz uma espécie de detour na minha carreira, muito profícuo e do qual sou muito feliz em continuar. Em relação ao ensino da história, eu sou coordenador do Didasco na UERJ, o grupo de estudos em ensino de história, e, portanto, eu fiquei muitos anos dialogando na área de educação, na área de ensino de história, e para tentar fazer mostrar em outras perspectivas a relevância hoje de nós estudarmos a história e nós estudarmos o mundo antigo nas escolas. Então, eu gostaria de enfatizar a relevância do nosso papel no campo da educação. E eu estive envolvido com muitas questões historiográficas, mas eu retomo agora um projeto, que é esse projeto Os Inimigos do Povo, evidentemente inspirado pelo contexto, mas também por Ibsen, né? O título, pelo menos, e a polifonia discursiva nas gerações da Atenas da Guerra do Peloponeso. Portanto, estou pensando não só na Guerra do Peloponeso, mas nas gerações que a sucedem. E eu parto de algumas questões teóricas que eu acho que é importante ressaltar para vocês. Eu não posso esquecer disso aqui, não. Eu sou amparado pela FAPERJ, meu projeto. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Dando um tchau ali para a câmera por sustentar o meu projeto. Então, eu sei porque a gente sempre esquece, é importante, né? Bom, algumas questões teóricas que são relevantes aqui à minha fala. Primeiro, é possível abordar a Guerra do Peloponeso a partir de um recorte geracional? Eu sei que muitas pesquisas já foram feitas no campo da educação, no campo da psicologia, a questão das gerações aparece o tempo todo, mas na história parece que gerações é um conceito difícil, é um conceito de entrada mais complexa, mas que eu pretendo utilizar, na verdade, eu já me utilizo dele há um tempo, mas retomá-lo nessa pesquisa. E um segundo problema é me adentrar numa reflexão de expressão mais ontológica, nesse caso referente à questão da memória, e, portanto, eu estou dialogando com o Paul Ricoeur, e da antropologia das performances, em especial com o Victor Turner, né, um norte-americano que pesquisa antropologia do teatro. E, por último, a questão, será que é possível, no nível do discurso performático, portanto, eu não me refiro apenas ao teatro, evidentemente, apreender fórmulas utilizadas para se defender um governo de propostas ou deslizes antidemocráticos? Essas são questões mais gerais que eu coloco para mim, num sentido mais global, para tentar orientar a minha própria fala. Eu trouxe aqui apenas alguns fragmentos, tá, para vocês acompanharem um pouco melhor a minha discussão. Hoje eu queria discutir com vocês, falar um pouquinho sobre a tragédia Orestes, de Eurípides, que foi encenada no ano 408, tudo antes de Cristo, né? Então, falamos de uma Atenas que já havia passado pela malfadada aventura na tentativa de conquistar a Sicília, né, em 415, provavelmente com o intuito de sufocar as provisões de trigo para o Peloponeso, e que são relatadas por Tucídides, de 1845-98, e por um golpe oligárquico em 411, ou seja, as coisas em Atenas não andavam nada bem. A época em que a peça foi encenada, Atenas estava a caminho do aprofundamento de suas crises, com a perda da Guerra do Peloponeso e o golpe dos 30 tiranos, muito bem mencionado por um colega aqui, em 404, e episódios que depois vão ser relatados por Xenofonte nas Helênicas.
Essa introdução contextual, absolutamente breve, é apenas um pequeno ingrediente para o maior aprofundamento em um trecho de uma conversa entre Orestes, Menelau e Pílades, entre os versos 683 e 807, sobre os quais eu me debruço hoje aqui, logo após um agón, logo após uma contenda entre Orestes e Tindário, pai de Clitemnestra. O pessoal adora o que vem antes e o que vem depois. Assim, muitos trabalhos se debruçam sobre essa contenda anterior aos versos que eu me proponho e sobre o que vem depois, que é a discussão na Assembleia de Argos. Mas então eu peguei esse trecho, justamente porque ele é um trecho, entre aspas, um pouco mais esquecido. É isso mesmo, eu vou pegar as rãs aqui, eu vou dar um passeio nesse negócio, fica tranquilo. Obrigado. Né? Então, assim, antes, no entanto, agora veio o negócio, né? Algumas observações. Há alguns trabalhos que enfatizam, em diferentes matizes, o acento político do último dos grandes trágicos atenienses, Eurípides. Há uma enorme lista bibliográfica que eu pouparei vocês aqui de ouvir. E isso se refletia também com o mundo antigo. Os seus contemporâneos também enxergavam um Eurípides politikos. Na peça Hans, quando Aristófanes se põe a decidir qual dos dois poetas, Ésquilo ou Eurípides, deveria deixar o Hades para retornar à empobrecida Atenas, o comediógrafo decide-se por dar a dádiva a Ésquilo. Para quem não conhece as rãs, né, o Aristófanes, infelizmente, decide trazer Ésquilo. Não devia falar infelizmente, né, acho que no meu papel aqui, mas Aristófanes decide trazer Ésquilo à vida, deixando Eurípides por lá no Hades. Mas é interessante ele ter deixado Eurípides. Ainda assim, ou talvez por isso mesmo, Aristófanes tenha ressaltado uma das características mais emblemáticas de Eurípides, a de ter dado fala às personagens das mais diferentes origens, que falavam francamente em suas tramas. Tratava-se da parresia, um dos termos mais relevantes atinentes ao discurso democrático. Vamos então aqui ao trechinho. Eurípides, como personagem aí na comédia, diz: então, desde as primeiras falas, desde as primeiras palavras, mas falas faz mais sentido no ambiente do teatro, ninguém restou negligenciado, pois, para mim, a mulher tinha voz e o escravo não menos, bem como o senhor, a donzela, a idosa. Ésquilo, de Aristófanes, muito irônico, diz: bem, realmente não teria sido necessário matar-te por tamanha ousadia, quer dizer, ousadia de ter dado voz a tantas personagens? Eurípides responde: por Apolo, não por Apolo, é minha licença poética. Não, por Apolo, pois o que eu fiz é democrático. Então, essa discussão, que segundo um autor chamado Elton Baker, que publicou um artigo dentro de um livro famoso chamado Why Athens, a parresia introduz a possibilidade de se criar o dissenso de opiniões e, portanto, de estabelecer níveis distintos de uma linguagem franca, segundo diferentes quadros performáticos. Como toda tragédia é uma efeméride dentro de um ritual religioso da polis, o que dela se depreende dentro do santuário de Dioniso deve ser considerado como um ato de fala, que guarda suas dimensões simbólicas e de posição social, enfim, dentro daquilo que Pierre Bourdieu chamou de uma economia das trocas linguísticas e que pode ser inferido também por meio de uma análise mais laboratorial, como a de Claude Calame, por meio da semiótica do discurso, a questão da posição social é, sim, muito relevante. Dentre tantos caminhos para se analisar a questão, aquelas ligadas à antropologia da performance, como eu já falei aqui, de Richard Schechner e Victor Turner, são relevantes, em especial um conceito do Turner que eu acho muito interessante, que é o de drama social, social drama, né? Que para ele é uma categoria heurística, portanto, de análise, e que ele fala muito sobre como o teatro coloca as questões da sociedade para serem discutidas e debatidas. De alguma forma, o teatro é um lugar de diálogo, e de muitas formas, para o caso ateniense.
Ainda assim, falar francamente, como insinuado acima pela personagem de Ésquilo, podia ser perigoso. Qualquer relação com os tempos contemporâneos, na verdade, é mera coincidência. Não apenas na democracia antiga. Segundo Francis Dunn, a tragédia eu cito o Francis, a tragédia Orestes é o primeiro trabalho a retratar esta liberdade da fala como uma licença perigosa e negativa. Especificamente, Dunn relaciona os perigos da parresia, ou seja, de falar francamente o que se acha, em particular na boca de um idiotes, ou seja, uma pessoa, um indivíduo cujo interesse, supostamente parecendo ser aquele da maioria, não o é. Assim, Orestes pode ser comparado ao ridículo feito de Pisístrato nas Aves de Aristófanes. Seja como for, assim como Julián Gallego, em diversas ocasiões, e eu mesmo na minha tese defendida em 2013, depois publicada, apontamos os perigos e as ambiguidades dos discursos demagógicos para a democracia, especialmente quando em busca da filotimia, o trabalho importantíssimo do Peter Wilson sobre a coregia. A filotimia deve ser lembrado. Passando à análise, finalmente, vamos para Orestes aqui, senão todo mundo vai embora. De Orestes, um primeiro aspecto interessante, das linhas 718 a 728. Se tiver alguma coisa errada, vocês me desculpem, tá? Porque eu fui mexido nesse negócio tantas vezes. Aí muda um pedacinho aqui, puxa dali, pô, não, isso aqui não, isso aqui sim. Aí chegou um momento que eu comecei a desistir de consertar. Tá? Então, passando à análise desses trechos, nesses 10 versos, Orestes se ocupa em maldizer Menelau, expediente comum entre as personagens dessa peça. É um tal de um falar mal do outro o tempo todo. É divertidíssimo, no fundo, porque os personagens saem da sala assim e começam a falar, tá vendo? Esse aí, isso e aquilo outro. Então, é um pouco a dinâmica da peça. Menelau já havia alertado Orestes, que não se ocuparia de ajudá-lo pela força das armas, mas tão somente pelo da persuasão. Em primeiro lugar, o irmão de Agamemnon revela sua própria impotência, pois, cito, haviam restado comigo amigos com pouca força em batalha. E isso já significava dizer que, pela força, nada seria resolvido. Convicção de Menelau ou pragmatismo contingencial? Sem dúvida, o pragmatismo é verdadeiro, mas não invalida em se pensar a indeterminação. Enfim, e se Menelau tivesse a alqué necessária, alqué é a força em guerra, um pouco diferente de dinamis, ou dinamin, que aparece também várias vezes, mas alqué aí, quer dizer, se eu tivesse comigo aqui o pessoal para quebrar isso tudo e tirar você dessa situação. Essa é a minha parte carioca falando, quebrar isso tudo, enfim, um subtexto que eu estou colocando. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que as portas de Argos estão fechadas e não há saída fácil para a situação de Orestes, como diz muito bem Jens Holzhausen. Lembremos igualmente que, logo antes, o próprio Menelau havia dito «Dinaminen didotheos», se o Deus desse o poder. Aí ele continua, se o Deus desse o poder, o de ser morto e matar os inimigos, eu até entrava nessa jogada contigo. Evidentemente, entrar nessa jogada contigo sou eu falando. Mas o que acontece? O Deus não vai dar. Então, não vai rolar ajudar você aqui a sair dessa situação pela força. Note-se que dinaminen didotheos é uma oração que condiciona aquela ação à necessidade de ajuda divina. Neste caso, para intervir em favor dos parentes. Ton omaimonon. Em princípio, trata-se de jogo de palavras em um campo daquilo que não pode ser alcançado, ou seja, uma hipótese não factível. Ou seria a tentativa de Menelau mascarar a sua falta de vontade, justificando-se pela inexistência de meios para agir. Seja como for, a solução dada por Menelau vem logo a seguir. É preciso se utilizar de maltakóis logóis, de discursos suaves,
Isso já aconteceu comigo. Você sabe quando eu fiz o meu concurso para professor da UERJ? A minha bateria do computador acabou no meio do caminho, né? Aí teve uma pessoa que veio da plateia e ligou para mim. Porque eu ia ter que dar aula toda, sei lá, né, Demóstenes. Então, vou pedir um favor aqui, antes que... Você pode pegar um carregador, porque disse aqui que vai acabar a bateria. Eu acho que o Demóstenes não vai chegar na mesa aqui hoje, não. Pode trazer. Desculpa, gente, foi mal. É que falou assim, vai acabar a bateria. Você tem como ligar aqui em algum lugar? Espera aí, já vai. Muito obrigado. Aqui, ó. É aquela de 3 pinos, né, que foi a melhor invenção brasileira desde, sei lá, de caminha. Desde caminha, Pero Vaz. Funcionou? Ou não? Acho que lhe funcionou. Muito bem. Vamos lá, gente, sem perda de tempo. Os discursos suaves. Era necessário utilizar os discursos suaves com o povo de Argos, o que pode ser entendido, noutra leitura, como se tratando de palavras covardes. Mais à frente, complementa Menelau, é preciso salvar-te. Não digo outra coisa, pela sabedoria, não pela violência, em face daqueles que são mais fortes. Mebiaton Chrison. Primeiro, é importante questionar, quem são os mais fortes? Seria o povo? E ele continuou, deixei em grego aqui, porque depois eu trouxe uns comentários aqui embaixo. Seria o povo que ou seja, seria o povo que, 3 traduções aí, né, de Augusta Fernanda de Oliveira e Silva, quando o povo resvala na cólera e se enfurece, na de Martin West, quando o povo fica com raiva, angry, e é irrefreável, rampant. Ou na de David Kovacs, quando as pessoas comuns recaem em fúria, fall into a rage. Seja lá o que for, o problema aí é o quê? O problema é o povo, a raiva e as decisões tomadas por ele. Acerca desse trecho, levanto a questão. Menelau se refere apenas a alguns dentre os cidadãos de Argos ou a sua totalidade? Não é possível precisar, mas é preciso chamar a atenção a 2 coisas. Primeiro, ao topos da palavra eba, que é utilizado em Efebia, por exemplo, que se refere implicitamente à juventude, ou mais precisamente ao vigor da juventude. Menelau desqualifica o povo, ou a decisão que dele advém devido à sua desmesura, a mesma daquela encontrada na juventude. Contudo, não seria o mesmo topos que impele as cidades às guerras e muitas das vezes é presentificado pela juventude desmedida que faz parte da aristocracia? Ao drama social. Ou seja, Eurípides jogou o problema para a galera decidir, não é? A essencialização do povo demarca a posição da qual fala Menelau. Ele não é do povo, mas também não é um aliado de primeira hora da causa de Orestes. Menelau faz entrever as fissuras, e esse é um ponto que eu acho particularmente interessante, que existem na casa dos Kaloi Kagatoi. Essa fissura é mostrada em fala mais adiante, quando Orestes afirma que, deve estar aí, eu acho, a conexão, ou não, a conexão familiar que ele, Menelau, preferiu é maior do que aquela com meu pai. Ao termo, na última linha de sua fala, fosse por resignação ou por astúcia, Menelau cede ao destino, à sorte, a Tirre. Ou seja, vamos ver, né, o que o povo decide. Tchau, Orestes, a gente se fala. É um pouco isso que dá para entender pela saída de Menelau e pelas falas que vêm logo depois por Orestes. Há poucas dúvidas que Orestes esperasse outra solução que não a das forças e das armas, pois afirma de forma veemente, humilhando Menelau com duras palavras. E dá para entender que Menelau está saindo e Orestes, portanto, replicando. Navegar por conta de uma mulher e comandar um exército para nada? És o mais inescrupuloso para honrar os amigos, vira as costas para mim e foges.
mais à frente, falando a Pílades o grande amigo de Orestes, ele vai dizer, Menelau é o pior comigo e minha irmã. Além disso, o irmão de Agamemnon teria assumido uma posição cautelosa, discreta. Isso é muito importante. Eulabeito, no verso 748, porque é uma posição muito similar, muito parecida, e o termo, há uma posição de cautela que aparece negativamente em Tucídides quando fala de Esparta, nos precedentes da Guerra do Peloponeso. Na verdade, Tucídides coloca como se fossem tebanos reclamando de Esparta, o que é mais interessante ainda, né? Porque eles são aliados. E no próprio Eurípides, nas suplicantes em relação a Creonte. Tudo isso porque cautela, nesse caso, causa desconfiança acerca de quais são as intenções verdadeiras das ações tomadas. Você não está falando francamente. Por que a cautela? Não é isso? Geralmente, a cautela é associada, nesse tipo de literatura, ao discurso das oligarquias. Em termos narrativos, o que se desdobra é a caracterização de Menelau como perverso, covarde, enquanto Pílades é um amigo fiel de todas as horas. Note-se, no entanto, que Pílades havia sido expulso de casa por seu próprio pai, pois este ficara sabendo que o seu filho ajudara Orestes. O crime de Orestes não é restrito às leis de uma polis. Um cidadão da Fócida, Estrófio, pai de Pílades, reitera a dimensão cultural do crime, portanto, de um reconhecimento mais amplo do que aquele de uma polis apenas. O ódio em relação a Menelau, em certa medida, explica o final disruptivo da peça e a face da vingança familiar de Orestes em relação a Helena. O foco narrativo em Helena também não tarda a aparecer. Helena é a mulher má, a esposa pérfida. E aí ele pergunta também, onde está aquela mulher, Helena, né, que causou a destruição da maior parte dos aqueus? Ao termo, a quem cabe a decisão sobre o destino de Orestes? O próprio Orestes responde, no que concerne a nós, o voto dos cidadãos vai estabelecer o que é necessário acerca do assassinato. Evidentemente, ele não nega o óbvio, né, que ele matou a própria mãe. Orestes reafirma a sua posição. Ele fica reclamando o tempo inteiro de Apolo, né, que Apolo que o teria induzido, mas isso é uma outra dimensão narrativa da peça. Orestes reafirma a sua posição, mas nuança o ataque do povo dizendo, cito, terríveis são as massas, multidões, quando tem líderes perniciosos. Interessante essa fala. Terríveis são as massas, porque a gente conecta com o que está acima. 5 minutos, acho que eu consigo. Com o que está acima em relação à questão da ação das massas, da fúria das massas. Note que o acento no plural nos conduz a pensar em termos generalistas, isto é, as massas, hoi polloi. O povo, seja lá qual for a cidade, pode ser visto dessa forma. Mas Pílades, por outro lado, vai dizer, mas, pensa bem aí, Orestes, quando as massas têm bons conselhos, sempre os tomam. Note-se que há uma associação direta entre líderes virtuosos e a necessidade de bons conselhos para que as multidões tomem as decisões corretas. Essa é a fala de 2 membros da aristocracia. Poder-se-ia inferir que as massas precisem de bons líderes, de uma forma de tutela, para não serem assodadas e ingênuas em suas decisões, assim como ocorre de forma quanto mais a juventude aristocrática? Certamente, bom, a questão de Alcibiades está ali na cara deles, né? Que é, então, não dá nem para a gente conversar muito sobre isso depois. Certamente, há várias questões políticas e históricas de fundo que Eurípides faz a audiência ateniense digerir com esse debate. Não à toa, Aristófanes deixou aquele que fala francamente, Eurípides ficasse no Ágis. Misologia? Só para cutucar a galera da misologia, aí, que eu ouvi várias vezes essa palavra. Então, Aristófanes é um misólogo? Note-se que isegoria é pressuposta na fala de Orestes a Pílades.
Eles vão ter o direito a se defender na Assembleia? A questão não é essa. Nas linhas seguintes, a conversa gira em torno da possibilidade de Orestes se dirigir à Assembleia de Argos em sua própria defesa. Considera ainda poder ter sua defesa acolhida, acaso tenha sorte. Ao reafirmar ser a sua causa justa, Orestes ouve de Pílades, termos que são encontrados aqui e ali na literatura grega, quando se trata da retórica forense, em especial o verbo dokeo. Pílades roga que o discurso de Orestes seja reputado verdadeiro pelo povo argivo. Trata-se do sensível limite entre aquilo que é verdadeiro e o que parece sê-lo, como expresso no conhecido debate entre Teéteto e o estrangeiro do sofista de Platão, e que inspirou, em particular, Pierre Vidal-Naquet a escrever um dos trechos mais contundentes do seu Eichmann de Papier, o seu Eichmann de Papel, publicado a propósito do negacionismo na França, num livro chamado Os Assassinos da Memória. Eu caminhando aqui para a minha conclusão, para que vocês consigam sobreviver. Eu pulei algumas coisas aqui, tá, gente? Então, em que medida, para mim, e eu estou considerando isso como uma hipótese, em que medida a fissura na elite representa um problema visto na própria Atenas pós-Alcibíades e expedição a Sicília? Ou seja, uma questão que deveria ser controlada mais de perto pela cidade. Tem menor dúvida de que é isso. Pensar um pouco como Vilfredo Pareto, quando lá em 1902 ele vai dizer de que, abre aspas, a história é um teatro de contínua luta entre uma aristocracia e outra, pode nos inspirar de alguma maneira. Não a tomar toda a teoria das elites, mas de pensar nessa dimensão da fagocitose entre as elites, em que medida elas se relacionam com o restante da sociedade. Ou seja, o que eu estou propondo aqui é que a gente não trabalhe muito como a coisa exposta no velho oligarca, que é povão versus elite. E de a gente ter um pouco mais de atenção nessas fissuras entre a elite. Você vê ali que o abandono de Orestes em favor do quê? De uma posição melhor nesse jogo político, que ele está, visivelmente, Menelau se aliando a Tindário. Muito bem, concluindo, aprofundar a pesquisa sobre as fragmentações dessas elites em campos de associação no governo do povo pode nos fazer entrever de maneira mais fluida o campo político e seus movimentos menos aparentes, isto é, fora de um campo ideológico e do próprio hábitos da democracia ateniense. É possível que a comparação entre autores da mesma geração, como Eurípides e Sófocles, em seu Édipo em Colono, possa, em particular, nos ajudar a produzir algo nesse sentido. Haire. Obrigado. Muito obrigada, professor. Gabriele, eu recebi um recado do Daimon de que... eu gostaria de abrir para pelo menos uma pergunta, né? Não sei. Bom, o que a gente faz, Gabriele? Porque eu recebi o Daimon de que... Então, por gentileza, venham Miriam, professor Aldo. Então, a gente tem aí uns minutinhos. Eu peço, daí, para a gente conseguir cumprir, porque a gente atrasou, né, nosso início, e para conseguir depois ter um momento de confraternização, peço, por gentileza, que sejam questões. Quem quiser, se dirige para lá. Questões breves, tá? Que aí a gente consegue depois confraternizar. Eu tenho uma questão breve, então. Já que foi concedido mais tempo, né? É para a Miriam, muito rapidinho. Eu tenho que ir lá, né? Tem que ir lá? Sim. Tá bom, então vou pegar esse. Não, esse aqui tem que ficar para ele. Meu Deus. Toma. Obrigado.
Miriam, tem um artigo recente do ano passado do Philip Horky sobre o Anônimo, e ele tem uma tese lá, avança uma tese de que seria um texto socrático. Eu acho que você poderia não concordar com isso e levar isso para o seu lado. É possível? Sim. Sabia. Eu participei de um workshop organizado por ele em Durham, em junho de 2019. Ele se encaminha na direção entre Xenofonte, ele acha que é um texto de matriz xenofontiana. Eu, sinceramente, eu fui fazer o meu pós-doc imaginando ser Demócrito. Mas eu acho que não é nenhum autor em particular. A minha posição hoje é que se trata de um excerto que capta um debate que envolve diversas vozes. Agora, é impressionante a quantidade de pontos de convergência com o fragmento de Demócrito. Mas eu não bato o martelo. Não bato porque tem alguns fragmentos que não encontram ressonância, não são compatíveis com determinados outros. Mas eu acho que está nessa... Porque o próprio Demócrito também está muito próximo de Sócrates. Tem milhões de teses que são atribuíveis ficticiamente a Sócrates, ou aos diálogos socráticos de Platão, ou uma certa imagem de Sócrates que a gente encontra em Xenofonte, em Aristófanes, ou mesmo em Testemunho do Socraticorum Relíquia, que podem perfeitamente ser incompatibilizadas com determinadas teses de Demócrito. E eles, curiosamente, não sei se todo mundo sabe, eles nasceram no mesmo ano, provavelmente. Então, Demócrito está longe de ser um pré-socrático, ele é um contemporâneo, e viveu mais que Sócrates, porque não foi condenado à morte. Mas, assim, 470, 469, então, eles coexistiram no tempo, e ambos muito sensíveis às questões do seu tempo, né? O que difere, essencialmente, é que Sócrates era alguém que não escrevia, e Demócrito, pelo que consta, escreveu excessivamente. Mas, assim, eu acho que eu abri mão de encerrar a questão, porque eu acho que os fragmentos eles são reflexos de um debate que diz respeito a muitas vozes, tá? Mas eu conheço a posição conheço esse artigo, e esse artigo foi o que ele apresentou nesse evento lá que eu fui em Durham. Bom, obrigada. Mais alguém? Gostaria de colocar uma questão? Mais um tempinho. Se tiver, dirija-se à tribuna e contribua com uma boa palavra para a nossa comunidade filosófica. Toda palavra que é de bom coração sempre contribui para o bem. É uma pergunta para o... Contribui para o bem? Eu estou tirando de cabeça, do meu coração. Do meu coração. Eu acho que a gente está mais numa vibe de contribuir para o caos aqui, acho que com os acontecimentos. É uma pergunta para o Guilherme. Não sei se vai fazer muito sentido, na verdade. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais do papel da ambivalência nas tragédias, como Eurípides, pelo menos parece ser esse cara que conseguiu, de forma mais explícita, trabalhar a ambivalência nas tragédias, né? E, como você falou dessa parte das fissuras, as fissuras nas elites, e eu queria que você falasse desse papel, pelo menos para mim, ambivalente do Orestes também, não só do Menelau, que é esse cara que é um herói, mas é meio, meio merda também, né? Porque na Helena é isso, né? Na tragédia Helena é isso, é o general, mas ao mesmo tempo ele é meio merda, assim, sabe? E o Orestes também, ao mesmo tempo, isso. É o cara que, ele mesmo diz isso, né? Ele matou a mãe, ele é um criminoso, mas ele também é o justo, porque fez justiça ao pai. Então, eu queria só ouvir você mais sobre isso, né? Sobre o papel da ambivalência na tragédia, e principalmente com essas figuras que são assim, visivelmente ambivalentes, e como Eurípides trabalha com essa ambivalência assim, de forma explícita também. É isso. Não sei se fez sentido. Não, faz sentido, claro que faz. Gostaria de te ouvir mais sobre isso. Não, porque a ambivalência de sentidos, né, das possibilidades interpretativas, é o jogo que jogam todos, eu acho, os trágicos, não apenas Eurípides.
Eurípides, o que ele desenvolve de maneira mais rebuscada, eu acho que não é bem a palavra, mas ele vai mais fundo na questão de uma trama dialógica, né? Da trama se desenvolver por meio dos diálogos de uma maneira menos, enfim, entre um revezamento entre falas entre dois personagens, longas entradas do coro, falas, e que o coro tinha função narrativa muito importante, que vai perdendo, de alguma maneira, no teatro de Eurípides. Tem um autor que, quando eu estava na graduação, cara, eu li esse texto me inspirou muito, que é o Simon Goldhill, né? Tem um texto dele no The Journal of Hellenic Studies, de 1988. Depois eu até passo a referência para você. Eu não vou lembrar o título. Aí já é duro, né? Lembrar o título do artigo é duro. Eu já lembrei o autor e o periódico, né? E o ano. Nada mal, nada mal. Então, assim... 88. Ele não citou você no artigo, não? Eu pensei que tivesse visto lá. Bom, mas enfim, a ambivalência é fundamental justamente para criar essa lógica que eu fui chamar depois, pegando Turner, de drama social. Porque o drama social ele é criado a partir de pontas soltas, de questões não resolvidas, e que são apresentadas dessa maneira. Eu concordo muito com o Vidal Naquet, quando ele tem um livro que foi publicado, porque são vários artigos, né? O pessoal reúne e publica, foi publicado aqui acho que em 2000, 2001, os historiadores, a história, os historiadores, não sei mais o que, o grande desvio, foi publicado pela Companhia das Letras, e tem lá um artigo, um capítulo do livro que Vidal Naquet fala da tragédia como espelho quebrado do social. Acho muito interessante esse conceito, porque justamente o Naquet está querendo mostrar o que ali? Que não se pode fazer comparações diretas da realidade social do que está acontecendo, especialmente o que se fazia antes, falar, olha, esse aí é o Péricles, esse aí é o Alcibíades, ou seja, nomear, né, diretamente, porque eu acho que não é essa a lógica desse gênero trágico, não é justamente de colocar personagens históricos na grande maioria das tragédias. Isso acontece nos persas, mas de uma maneira muito figurativa. Isso acontece numa tragédia perdida de Frínico, que inclusive recebeu uma multa. Aliás, podiam ter multado o Sócrates e resolvido assim, né? Mas aí Frínico recebe uma multa pesadíssima por ter colocado justamente temas históricos de maneira muito evidente e forte em relação às conexões que ele fazia com a vida cotidiana. Então, acho que havia aí uma necessidade de dialogar por meio de metáfora, por meio de uma linguagem mais que se utilizasse de um distanciamento da realidade, mesmo que fizesse referência a essa mesma realidade. Então, a ambivalência ela vem também desse aspecto. Porque o que pode ser lido pelo povo assistindo a essa tragédia? Então, é uma questão central. Faz todo sentido, e eu acho que isso aqui é interessante explorar no discurso trágico. É não retirar dele a ambivalência, dizendo, olha, é isso que está acontecendo. Mas sim fazer referência ao contexto da época, mostrando que, olha, há angústias não resolvidas da experiência ateniense da época, né, que, de alguma maneira, podem ser lidas através das dinâmicas entre os personagens. É nesse sentido que eu me aproximo. Uma vez a Marta Mega, fazendo uma resenha de um trabalho meu, ela disse que eu ando em cima de um fio de uma navalha, entre justamente fazer uma analogia histórica, mas sem deixar de fazê-lo. E é isso que eu tento fazer, mostrar pelo menos. Mas a ambivalência continua, porque esse é o jogo do trágico. Se a gente retira a ambivalência, a gente está fora pelo menos me parece, do grande intuito da formulação trágica como gênero. Não sei se eu respondi, ou se compliquei mais. Tanto bem. Muito obrigada. Eu quero encerrar com uma última questão bem objetiva para o professor Aldo, que é, a gente pode ter hoje alguma esperança ainda ou não? O pessimismo é o que vai nos tolher para sempre. É esperança.
É isso? Então tá bom, muito obrigada. Muito obrigada a todos nós. Agora, muita filia no simpósio.